Olá, como estão? Tudo bem? Eu estou começando mais uma série de estudos aqui, só que dessa vez direcionado para um público afim, que são estudantes de História e Geografia do sexto ao ensino médio. Hoje vou falar um pouquinho sobre sociedade cultural feudal. Essa sociedade, ela é conhecida como uma sociedade onde não se tinha mudança de classes. Grupos de pessoas numa sociedade, elas não trocavam de classe. Se a pessoa era da nobreza, permanecia na nobreza. Se era do clero, que é a igreja, permanecia no clero, e assim por diante. E, como sempre, na base dessa pirâmide estavam a maior parte da população, que eram os trabalhadores, conhecidos como servos ou camponeses. Esses trabalhavam e trabalhavam. Então, nunca poderiam trocar de classes, chegar a ser comerciantes ou mesmo vilões. Depois eu vou explicar o que são os vilões dentro da sociedade feudal, que era uma sociedade estamental, que é aquela sociedade que ninguém muda de posição, ninguém sobe na vida, sempre vão nascer camponês, nascer servo, sempre camponês. Nasceu nobre, sempre da nobreza. E a cultura na sociedade feudal, ela girava em torno desse tipo de sociedade, existente basicamente naquela época na Europa. A Europa era o centro de tudo, tudo acontecia lá na Europa, até porque nessa época não se tinha ainda começado a expansão marítima, né, de países europeus para a América do Sul, para a África e assim por diante. Então o que nós conhecíamos na época era somente a Europa, e essa Europa era uma sociedade feudal. Dando sequência, uma imagem que tem sempre teve, e quando tu estudares o passado e exatamente o feudalismo, a sociedade feudal, são os castelos. Os castelos que estão aí aparecendo na sua tela, um tipo de castelo, ele somente não era o castelo, ele tinha em torno desses castelos, tinham a plantação onde os camponeses trabalhavam para produzir alimentos para o senhor feudal, tinham também os bosques onde as pessoas passeavam, a nobreza passeava, os camponeses e servos também passeavam nesse bosque, mas em horários separados, nunca se misturavam. E também nós tínhamos locais onde se consertavam os equipamentos, as ferramentas, né, que se trabalhavam a terra. Esse servo, ele tinha várias obrigações e um direito apenas, o direito de trabalhar e se alimentar apenas para sobreviver. Então, um exemplo de feudo está aparecendo na tela de vocês aí. Esse exemplo, o castelo lá na parte superior esquerda, que eu nem falei para vocês, que era a moradia do senhor feudal. Eventualmente um moinho onde se tinha água, se produzia, trazia insumos para trabalhar com a terra, né, com a agricultura. Também nós tínhamos os pastos, onde ficavam as plantações, onde ficavam o gado, se eventualmente tivesse, e nunca faltava dentro de um feudo uma igreja, uma capela. Por quê? Porque a igreja, que era chamada de clero na sociedade feudal, ela tinha extremo poder sobre todos ali e entrava sempre em comum acordo com o senhor feudal. Então, o mais poderoso no topo da pirâmide era o senhor feudal, seguido depois da igreja. Então, por isso que sempre dentro de um feudo tinha uma igreja. Lembre, o feudo não é somente um castelo. O feudo é um local fechado, geralmente com muros, e onde fica o quê? O castelo, as plantações, as moradias dos servos e os bosques. Tá? Nesse desenho dá para ver bem que o feudo ele se divide em três partes no geral, tá? Que é o manso senhorial, que está mais ao centro da tela, o manso servil, um pouco abaixo do centro, e o manso comunal, na parte inferior da tela, à esquerda. Então, o manso senhorial era onde o senhor passeava, onde ele morava e onde tinha as plantações para uso dele. O manso servil era onde moravam os servos e camponeses, trabalhavam ali, tinham plantações deles, mas que também serviam para o senhor feudal. E no manso comunal, nós tínhamos ali uma área de comum circulação, como eu já falei para vocês. Ali passavam camponeses, passavam pessoas do clero, os clérigos,
e passavam pessoas também da nobreza, só que todos em horários diferentes. Então, quando se fala em partes de um feudo, são três: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O senhorial pertence ao senhor feudal, né? Só ele circula por ali, em sua maioria. O manso servil é o servo que circula e trabalha ali para o senhor feudal. E o manso comunal é de comum circulação entre todos. A sociedade feudal, ela, como eu te falei para vocês, ela é hierarquizada, uma sociedade dividida em camadas que se sobrepõem umas às outras de acordo com o grau de poder e riqueza. Elas não trocam, elas são estratificadas. Dificilmente as pessoas mudam de condição socioeconômica. Tá? É uma sociedade fechada. Tá? Ou seja, nasceu numa família de nobre, sempre nobre, família de servo, sempre será servo. E assim por diante. No meio dessas classes aí, sociais, nós temos o vilão, que ele é um pouquinho diferente dessa política da sociedade feudal aí, de que nasceu no lugar, fica sempre naquele lugar. O vilão é um pouco diferente, tá? Então aí nós temos aí, mais ampliado, lá em cima o senhor feudal, o clero, os nobres e guerreiros, né, que também tinham poder aquisitivo bom, e, por fim, os servos e camponeses. E, vamos dizer assim, passeando de vez em quando por essas camadas, existiam os vilões. Vocês vão entender por quê agora. Os vilões eram camponeses que eram livres. Eles não trabalhavam presos à terra e presos ao senhor feudal. Os vilões faziam pequenos trabalhos no castelo do senhor feudal, trabalhavam como serviços de água, de hidráulica, pequenos reparos na construção dos castelos e assim por diante. Tá? Então, com o passar do tempo, muitos vilões foram obrigados a ceder suas propriedades para os senhores em troca de proteção. Mas esses vilões possuíam até pequenos lotes de terra dentro de um feudo. Então, eles não eram servos. Eles poderiam, sim, nascer camponeses e daqui a pouco eles subirem de classe para serem uma classe um pouco mais de poder aquisitivo, um pouco melhor. Por quê? Porque eles poderiam possuir lotes de terra. E esquecendo, na sociedade feudal, naquela época, na Europa, no ano 1000 depois de Cristo, tá? Até 1400 por aí, a terra era sinônimo de poder. Quanto mais terra, melhor. Portanto, o senhor feudal tinha muitas terras, o clero, a igreja tinha muitas terras, e também existia nesse meio tempo aí os vilões que possuíam terras em pequeno número, mas davam um certo poder, um certo respeito perante a sociedade feudal. Então os vilões, eles conseguiam subir de uma classe social para outra. Tá? E é isso, pessoal. Tá? Se ficou com alguma dúvida, comenta lá no meu blog, professorcharleshistoriador.blogspot.com, ou mesmo lá no ambiente virtual, na plataforma iClass, que nós estamos estudando agora. Tá? Um grande abraço.